Olá, eu sou o Anderson do canal Teologia Puritana Explicada e hoje, como nós temos tratado de uma série sobre os atributos de Deus, né, caminhando debruçado dessa obra, nessa obra do Teologia Puritana, escrita pelo Dr. Joel Bick, um homem de Deus, americano, muito conhecido aí no meio cristão, na teologia reformada, e Dr. Mark Jones, que também é um homem de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a onipotência de Deus. A maioria dos vídeos que eu abro para falar sobre os atributos de Deus, eu costumo dar uma breve definição sobre os puritanos, que é o autor dessas definições, descrições e explicação dessa teologia, certo? E hoje, nesses atributos, quem está tratando dos atributos de Deus aqui, quem está falando sobre os atributos de Deus, é um puritano chamado Charnock, né? Eu estou sempre usando aqui o seu nome, Charnock. Então vamos lá. A onipotência de Deus. Não é de se surpreender que Charnock afirme que o atributo de poder, potentia, é essencial à natureza de Deus, é essencial. De fato, embora misericórdia e justiça sejam essenciais à natureza divina, o poder é mais evidentemente essencial. Evidente, ou seja, é mais claro que o poder é mais essencial do que a misericórdia e a justiça de Deus. Ele vai explicar por quê. Ele não está falando o quê? Ele está falando que é mais claro, percebe-se mais isso, é mais evidente, mais nítido, né? Assim, impossíveis, pois, por exemplo, sem poder é impossível exercer a misericórdia e a justiça. Ou seja, Deus precisa do poder, para exercer a sua misericórdia, ou seja, ajudar as pessoas, favorecer, colocar, a definição de misericórdia, colocar as suas entranhas na ocasião, você se envolver com aquilo que está acontecendo, por isso a expressão córdia vem de cardíaco, coração, parte interna. Então, como é que Deus vai exercer misericórdia com alguém se ele não tem poder de beneficiar, de mostrar ali a sua bondade, seu amor, ajudar o necessitado? Então ele precisa de poder. O mesmo se diz sobre a justiça, e principalmente sobre a justiça também, né? Por quê? Porque para que Deus exerça a justiça, para que ele, quantas pessoas esperam, pela justiça divina, às vezes injustiçada nesse mundo, nessa vida, e fala, não, mas um dia a justiça de Deus vai se manifestar, trazendo então aquilo que a pessoa acredita que é justo para aquela pessoa ali no qual ela se sentiu injustiçada, certo? Então vamos lá. A simplicidade de Deus, inclusive a harmonia de seus atributos, requer que seu poder seja ilimitado. Ou seja, a harmonia dos atributos de Deus requer que o poder de Deus, diferente de outros atributos, a onipotência de Deus precisa ser ilimitada, ele precisa ter todo o poder. O que explica porque um dos nomes usados para Deus é poder, está poderoso, como está escrito em Marcos 14:62. É possível entender o conceito de poder como autoridade ou como força. Dá para ter uma noção a partir dessas duas palavras, autoridade ou força. Pode-se ter autoridade sem poder, ou poder sem autoridade. Ou seja, dá para entender, mas não é sinônimo assim necessariamente consequente. Para entender esse atributo divino, Charnock deixa claro que tem em mente a força de Deus e não a sua autoridade. Então é sobre isso. Quando ele fala sobre a onipotência de Deus, ele está falando sobre a sua força, não sobre a sua autoridade. Ou seja, ele faz porque ele consegue fazer e tem força o suficiente para isso. É isso que ele está falando.
Então vamos lá. O poder absoluto, aqui, em seguida faz a distinção bem conhecida entre poder absoluto e poder ordenado. Ele descreve esses dois tipos de poder, né? Como se fossem duas categorias. Aí ele fala, poder aplicado a um determinado fim, que ele está falando sobre o poder ordenado, ou seja, é o poder que ele delega para os homens e autoridades, né? E o poder absoluto também, que nós vamos entender. Vamos lá. O poder absoluto é a capacidade de Deus para fazer aquilo que ele não fará. Ou seja, Deus ele tem poder absoluto para fazer qualquer coisa, inclusive aquilo que ele não vai fazer, que é apenas a gente pode especular, como nós falamos sobre a sabedoria, o conhecimento de Deus, né? A onisciência de Deus. Vamos lá. E ele fala: poder, então nós entendemos o que é poder absoluto, é aquilo que ele pode fazer se ele o quiser. Poder, então, é decretado, né? Como nós vimos aqui, ó, ordenado, né? O poder absoluto é a capacidade de fazer aquilo que ele não fará, mas é possível de ser feito. O poder ordenado é aquele poder mediante o qual Deus faz aquilo que decretou fazer. Deus faz aquilo que decretou fazer, ou seja, aquilo que ele falou que aconteceria, como por exemplo, muitas coisas que, né, estão escritas nas escrituras que ele decretou e realmente aconteceu, e algumas coisas ainda acontecerão, né? Nós temos profecias ainda aí. Então, né, como por exemplo a volta do nosso Senhor Jesus, né, que está escrito na Bíblia. Então, o poder absoluto é a capacidade de Deus fazer aquilo que ele não fará. Então vamos lá. Ou seja, aquilo que ordenou ou decidiu que acontecesse. Ordenou ou decidiu. É claro que esses não são poderes distintos ou diferentes, mas diferentes maneiras de entender a aplicação. Ou seja, é o mesmo poder, mas são diferentes aplicações. Ou seja, o poder que Deus, aquilo que ele pode fazer se ele o quiser, né? E aquilo que ele faz porque ele decretou, ele falou, precisa acontecer assim, né? Então, realmente aconteceu, porque nada pode impedir o seu poder, a sua capacidade de fazer o que ele ordenou. Certo? Então vamos lá. É claro que, certo, mas o poder absoluto tem de ser entendido, tudo certo? Quantos minutos? Mas o poder absoluto tem de ser entendido como aquele poder que tem limitações impostas pela natureza de Deus. O poder absoluto, ou seja, Deus ele pode exercer, ele pode fazer todas as coisas, né, que é o seu poder. Porém, aquilo, por exemplo, a sabedoria de Deus conduz, né, que ele exerça poder em uma situação e outra não, ou quando ele exercer, né, quando ele deve exercer. Então vamos ver se é isso mesmo que ele está falando. Vamos desdobrar aqui. Mas o poder absoluto tem de ser entendido como aquele que tem limitações impostas pela natureza de Deus, ou seja, sua natureza ou seus atributos. Né? Ou seja, algumas limitações impostas, como citei o exemplo da sabedoria, por exemplo. Né? Vamos lá. Se tivesse desfeito. Ou caso Deus tivesse feito o mundo e então o tivesse desfeito. Seria eternamente verdade que Deus havia feito o mundo, ou seja, ele deu o exemplo. Pois é impossível que aquilo que uma vez foi verdade fosse falso algum dia. Ou seja, é óbvio que Deus não apagaria algo que ele fez, por exemplo, igual ele citou o exemplo, se ele tivesse feito e, por exemplo, tivesse destruído, né, como por exemplo, nós temos o exemplo do dilúvio, né, que cobriu toda a terra, mas ali ele deixou uma família, né, remanescentes. Mas assim, digamos que Deus destruísse tudo e fizesse de novo. Quando tivesse as escrituras, como nós temos, e ali os registros, se Deus inspirasse ali o autor a falar sobre esse primeiro mundo que foi criado e depois foi destruído, ele falaria. Por quê? Porque é verdade.
Entendeu? Não vai deixar de ser verdade porque Deus não mostrou para nós ou ele não quis revelar a nós. É isso que ele está falando. Então tivesse desfeito, seria eternamente verdade que Deus havia feito o mundo. Pois é impossível que aquilo que uma vez foi verdade fosse falso algum dia. Na esteira desse pensamento, Leite assinala que não se deve conceber o poder divino como se Deus pudesse contradizer sua natureza, como mentir, mudar ou negar a si mesmo, pois essas coisas se opõem à essência divina. Percebe? Não, porque Deus não pode entrar em contradição. A sua essência é imutável, porque não pode mudar, né? É simples, porque ele realmente né, tem a simplicidade dele, e de absoluta verdade e perfeição. Os teólogos reformados também estavam constantemente falando dos atributos divinos de uma maneira que eram consistente com a simplicidade de Deus, ou seja, devem ter sempre essa consistência com a simplicidade de Deus, de cada atributo, né, exercer ali o seu papel, a sua função, e de maneira que não contradiza outro atributo, certo? Então é sobre isso que nós falamos, essa é a parte 1 desse vídeo. Vamos então para a parte 2. Se você gostou, deixa seu like e acompanhe o nosso trabalho Fé e Logística aí.